Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, este vídeo tá emocionante. Se você é aquela pessoa que gosta de ouvir um relato, uma visão profética, um sonho profético e principalmente aí, meus irmãos, que diz respeito a este vídeo, um arrebatamento de espírito até o céu. É o que aconteceu com essa irmã que vocês estão presenciando do meu lado. Meus irmãos, esta visão está muito reveladora, porque vai falar exclusivamente, meus irmãos, do livro da vida. E vocês vão ouvir um super relato, meus irmãos, com detalhes, riquezas de detalhes impressionantes, meus irmãos. Este vídeo, eu vou logo alertar vocês, vai ficar longo, mas é um vídeo, meus irmãos, que deixa você vidrado o tempo inteiro. Eu vou resumir aqui, meus irmãos, rapidinho o que aconteceu com ela, porque senão se eu colocasse aqui um vídeo todinho ia ficar muito longo. Eu só coloquei aqui a parte onde ela teve a visão do céu e do livro da vida, e ela vai relatar aqui coisas que vai te deixar emocionado. Meus irmãos, presta atenção. Essa irmã, essa mulher, ela foi fazer pilates, e lá no pilates, meus irmãos, ela passou mal e começou a desmaiar. E foi obrigada aí as pessoas lá do Pilates levar ela para o hospital. E lá no hospital ela entrou em coma profundo. E daí para frente, meus irmãos, em coma, ela começa a ter uma das visões mais extraordinárias da vida dela. Peço a vocês que acompanhem esse vídeo até o final, porque está muito emocionante. Depois da visão dessa irmã, eu vou ler dentro da Bíblia, meus irmãos, referente a textos que falam exclusivamente do livro da vida. O livro da vida é real, ele existe, e lá está escrito o nome de todos os eleitos que vão subir no arrebatamento. Então, meus irmãos, não perca esse vídeo porque está muito emocionante, tá ok, meus irmãos? Pessoal, então, sem mais delonga, acompanhe agora o relato dessa jovem que está muito, meus irmãos, emocionante. Deus seja louvado. Eu estou aqui para contar o meu testemunho, o testemunho do livro da vida, o testemunho que edificou a minha fé e me transformou em quem eu sou hoje, para a honra e glória de Deus. E logo que a imagem foi saindo da minha visão, foi entrando uma claridade. E nessa claridade eu vi tudo muito claro, estava tudo claro, como se eu estivesse pisando em nuvens. E eu comecei a olhar, olhei em volta, falei, ué, por onde que eu tô? E eu olhei assim, tudo branco, tudo, dos nossos olhos humanos, o nosso olhar, né? Era como se eu estivesse no céu. Aqueles desenhos animados, que a gente está flutuando no céu, que a gente está pisando em nuvens. Era assim que eu me encontrei, era assim que eu estava. E eu comecei a andar, e eu virei e falei, mas nossa, mas onde que eu tô? Onde que eu tô? Eu não tô entendendo onde eu tô. E eu comecei a gritar, quem tá aí? Tem alguém aí? Aonde eu tô? E de repente, lá no final, lá no cantinho, eu vi um púlpito. E eu falei assim, tem alguma coisa aqui. E eu comecei a correr, Irmandade. Eu comecei a correr e fui para esse púlpito e cheguei lá. No púlpito, era um púlpito que cabia só um livro que estava lá. E eu virei e falei assim, nossa, tem um livro aqui. Tem alguém aqui. Deixa eu ver que livro é esse. E eu olhei assim, era um livro como desenho animado, sabe? Que ele faz as pontas assim, igual aqueles livros de desenho animado, de historinha. E eu olhei e virei e falei, nossa, que livro é esse? E eu abri o livro. E o livro era bem pesado, então, e grande. Então ele pegava essa altura assim da minha mão. Ele pegava. E eu abri o livro. E quando eu abri esse livro, que era pesado, mas quando eu abri ele ficava leve, ele folheou assim, e eu olhei assim e falei assim, que livro é esse? E eu olhei lá e vi, aos 29 de outubro de 1979, era o dia que eu nasci.
29 de outubro de 1979. E eu olhei e falei, oxe, foi o dia que eu nasci. E eu comecei a ler o que estava escrito ali. E ali eu comecei a ler as coisas que tinham acontecido na minha infância, na minha vida. E nesse livro, nas páginas que eu comecei a ler, tinha umas imagens, tipo 3D, que elas flutuavam. E quando eu olhava nessa imagem, eu entrava. Quando eu olhava para a imagem, eu entrava dentro da cena que eu vivi. E ali eu voltei na minha infância, na minha adolescência. Eu voltei em vários momentos da minha vida. Eu estava na frente do livro da vida, da minha história. E eu fui olhando, fui lendo, e eu fui lendo, e eu fui vendo, e chegou um momento que veio uma luz atrás de mim, uma luz enorme atrás de mim. E falou assim, eis o livro da vida. Aí está a sua história. Irmandade, e olhar para trás, para aquela luz, não existia. Não existia. Era como se olhar dos lados, olhar para trás, não existisse na minha vida. Não existisse naquele momento. E eu virei e falei assim, nossa, é o livro da vida? Eu tô vendo tudo que está acontecendo. E até uma certa idade, essa luz não tinha aparecido. Depois de uma certa idade, essa luz apareceu. Um clarão que iluminava lá na frente. Era aquela brancura, como se eu estivesse numa nuvem, o púlpito com o livro da vida e aquela luz gigantesca do Espírito Santo de Deus atrás de mim. E daí o Senhor começou a falar comigo. Era o Senhor que estava atrás de mim, né? O Senhor começou, a luz do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Olha, minha filha, eu precisei de você ali, nesse momento. Então, naquele momento, depois de uma certa idade, eu comecei a ter um acerto de contas com o Senhor. E o Senhor começou a falar todas as vezes que Ele precisou de mim e eu não ouvi. O Senhor começou a falar todas as vezes que eu ouvi e eu acatei a vontade dEle. Todas as vezes que eu tive livramento. O Senhor falou para mim de uma vez, o Senhor mostrou para mim do livramento que eu tive. De uma vez que eu estava num barzinho, num karaokê com uma amiga minha, a Andressa. E eu lembro que nós saímos, que nós havíamos bebido ali. E nós havíamos saído para ir embora. E quando eu entrei dentro do carro, o Senhor tocou meu coração. E eu clamei, falei, Senhor, nos proteja. Não estou sendo digna, não estou digna de pedir proteção para o Senhor, mas o Senhor é meu Pai, me proteja. E o Senhor mostrou que ali, naquele meu clamor, mesmo não sendo merecedora por eu estar embriagada, o Senhor me deu um livramento. Porque ali iria acontecer um acidente, onde teria, mortes, e eu estaria do lado de uma pessoa que morreria, e eu me sentiria culpada naquele dia. Mas o Senhor, para a honra e glória dele, louvado seja Deus, ele me deu esse livramento. E nesse dia do livro da vida, o Senhor falou para mim desse livramento. Como outros que o Senhor falou para mim, e que eu não lembro. O Senhor só me dá permissão de lembrar daquilo que o Senhor permite que eu conte nesse testemunho. Mas o Senhor foi me tratando ali no livro da vida, eu fui lendo, o Senhor foi me falando, o Senhor foi me falando os livramentos, as vezes que eu escutei, as vezes que ele precisou e eu não ouvi, tudo estava escrito ali, nos mínimos detalhes. E eu, nossa, mas eu tô no livro da vida, eu tô na frente do meu livro da vida, eu sei o que aconteceu, eu sei o que vai acontecer. E daí chegou um momento, irmãos, que eu vi que estava a última folha. E daí para lá já estava tudo em branco. Eu virei e falei assim, nossa, chegou o último dia, a última folha minha do livro da vida. Vou saber com quantos anos eu vou ser recolhida. Ó, Senhor, perdoe-me, né? A imaturidade, né? Perdoe-me, Senhor, por não saber o que eu falava. Aí eu virei e falei assim, agora eu vou saber qual que é o último dia, né? O último dia. Meu último dia, eu vou saber por quanto eu vou morrer. Olha como eu sou privilegiada. Eu vou saber quanto tempo eu tenho de vida. E eu fui naquele último dia e de repente tinha a imagem, que era uma imagem 3D. E eu falei assim, vou ver o que está acontecendo, né?
E eu entrei. Quando eu entrei nessa imagem, eu estava num velório. Eu cheguei num velório. E nesse velório tinha todo mundo que estava lá eu conhecia. Tinha várias pessoas e muitas pessoas e todas eu conhecia. E eu olhei minha mãe num canto, olhei minhas primas no outro canto e olhei meu filho. E olhei e falei assim, Gabriel, o que você está fazendo aí agarrado nesse caixão, meu filho? Mãe, a mãe chegou aqui para você. E o meu filho chorava muito, muito, abraçado, apoiado, inclinado no caixão. Eu falei, filho, a mãe está aqui, né? O que está acontecendo? Que você está aí chorando? Mãe chegou. E quando eu olhei assim, era eu, Irmandade. Era eu que estava sendo velada. Glória a Deus. Era eu que estava sendo velada. E eu olhei e falei, Senhor, mas eu que estou sendo velada? É o meu velório? E eu olhei assim, e na hora eu pensei, vou olhar meu filho para ver a idade que ele tem. E quando eu olhei meu filho estava naquela idade atual. Na idade do momento que eu estava. Eu olhei a roupa que eu tinha acabado de comprar a semana para o meu filho. Eu virei e falei assim, eu morri. Eu vou morrer agora, não vou viver muito. Acabou. E ali eu dobrei meu joelho. A sensação que eu tive de dobrar o joelho perante o meu caixão. E eu dobrei o joelho e falei, Senhor, não permita eu morrer. Meu filho já é órfão de pai. Ele vai ser órfão de mãe, não permita, Senhor. E o Senhor falou para mim, eu capacito quem cuida do seu filho. Porque o seu filho é o meu filho antes. Irmãos, eu comecei a questionar o Senhor, comecei a relutar, Senhor, não permita, não permita, não permita. E eu falava e o Senhor falava, eu precisei de você, minha filha, na terra, para servir a mim, para falar da minha obra, eu te dei dons, eu escolho aqueles que eu tenho dons e eu capacito quem quer os dons também, e você tem um dom que eu te dei e eu precisei de você na terra, lá, filho, para salvar almas, para salvar meus filhos, para testemunhar, para usar seus dons, e você não me ouviu. Por várias vezes eu te chamei e você não ouviu. E eu, irmãos, chorando, clamando a Deus, falando, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, não faça isso comigo, não permita, não me recolhe, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, falou, a sua história acaba aqui. Eu capacito quem vai ficar lá. Mas a sua história acaba aqui, porque eu precisei de você e você não me ouviu. Eu senti que eu nunca mais iria ver meus filhos. Eu clamei ao Senhor, amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sou como o Senhor, eu sou muito falha. Eu não tenho o amor que o Senhor tem por nós, por mim, por ter dado seu único filho. Permita, Senhor, voltar, criar meu filho, Senhor. E ali eu fiz um propósito com Deus, eu clamei, eu chorei e fiz um propósito com o Senhor permitir que eu voltasse e que eu seguiria o caminho do Senhor até o último dia da minha vida, que eu faria a sua obra, que eu seguiria seu caminho. E o Senhor em nenhum momento falou, então tá bom, volta. Não, o Senhor não falou. O Senhor foi lá na minha ferida. O Senhor sabia o que me atingia. E eu fiz um propósito, Senhor, de seguir o seu caminho. E falei para o Senhor, Senhor, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e amado em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor deu seu único filho pela minha vida e pela minha salvação. Permita voltar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu farei a tua obra, eu falarei do teu nome. Eu farei tudo aquilo que o Senhor está me cobrando, Senhor, que eu não fiz. Me perdoa. Mas, amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, me faça voltar com um coração novo, um coração limpo. Porque eu tinha muito ódio. Eu tinha muito ódio de uma pessoa, de uma mulher, que eu a culpava por ter destruído meu casamento, né? Porque eu tinha um casamento sólido, né? E eu a culpava por ela ter destruído meu casamento. Então eu tinha um ódio dela, Irmandade, que era um ódio assim, era do adversário, sabe? E eu pedi pro Senhor, Senhor, limpa meu coração, porque o Senhor sabe o que tem no meu coração,
Porque como que eu ia voltar com tudo aquilo? Eu ia continuar a mesma velha Evelyn. Não podia. E o Senhor também, amado Deus, o Senhor sabe o que me segura na terra, o pecado da carne, porque eu não tenho vergonha de falar, irmã. Eu não tenho vergonha de falar, porque tudo é para honra e glória de Deus. E quando a gente peca, quando a gente erra, a gente não pode ter vergonha de falar, porque se a gente não teve vergonha de fazer, por que a gente vai ter vergonha de falar? Principalmente para mostrar a nova criatura que a gente é hoje. E eu peguei e falei: Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, limpa meu coração, Senhor, se o Senhor sentir graça e me levar de volta, o Senhor limpa meu coração, porque o Senhor sabe o que tem meu coração, e me livra do pecado da carne, que é o que me segura na terra, amado Deus. Me faça uma nova criatura. E eu conversei com o Senhor, fiz um propósito com Deus, e o Senhor virou, e aquela luz deu uma claridade imensa, como se Ele estivesse derramando sobre mim, limpando sobre mim tudo o que não provém do Senhor, de Ti. E eu peguei e virei, e daí o Senhor falou assim: olha, filha, eu preciso tanto de você lá, minha serva, minha filha. Olha, você vai ver eu vou te dar 3 revelações, as quais eu preciso de você na terra lá. E o Senhor pegou, virou e me deu 3 revelações. Nesse período onde eu estava fazendo propósito com Deus, e o Senhor estava me tratando, o Senhor me deu 3 revelações. A primeira revelação foi para uma professora, que ela ainda trabalha comigo, mas a gente não tinha intimidade, mas o Senhor revelou, né, que o adversário ia entrar na vida do marido dela. A outra revelação foi para essa moça, né, foi para o marido dessa moça, a qual eu tinha esse ódio, que não me pertence mais, para a honra e glória de Deus, que eu tinha que entregar para o marido dela. E a terceira revelação era para um senhor que era médico, que estava internado há mais de 1 ano no hospital. Eu não sabia também, mas o Senhor deu essas 3 revelações. O Senhor falou: olha, filho, eu preciso de você para isso lá na terra. E mostrou, o Senhor mostrou. Eu preciso disso, mostrou, e preciso disso. E eu falei: Senhor, amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou entregar essas 3 revelações e vou fazer tudo que o Senhor me guiar, em nome do Senhor Jesus. E daí, nesse período, nesse tempo que o Senhor foi mostrando, né, o que eu tinha que fazer, o Senhor virou para mim, e falou assim: então, filho, eu preciso de ti. E eu falei: eu fiz um voto com o Senhor, amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu entrego essas 3 revelações e faço tudo. Só que eu olhei assim e falei: Senhor, amado Deus, mas e agora a minha história? Minha história está em branco. Como que eu não vou ter uma história? Olha que essa história minha acaba aqui, e essa minha história, Senhor. Meu livro está branco, as folhas. Do lado do púlpito, eu não tinha visto, mas eu vi nessa hora, veio uma caneta dourada. Essa caneta se levantou e ela começou a escrever no livro da vida. Começou a escrever, e eu ainda, né, fraquinha, virei e falei assim: nossa, Senhor, começou a escrever, deixa eu ver o que o Senhor vai escrever. Querendo ver o que o Senhor vai escrever na próxima página, na minha próxima vida, né? Na minha próxima história. Uma página nova que o Senhor escreveu na minha vida. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor virou e falou assim, que eu fui olhar, o Senhor virou e falou assim: a única coisa, minha serva, é que eu te peço a todos, quando tocar no seu coração, você fala sobre o livro da vida. Desça e fale sobre o livro que você viu aqui, que ele existe. O livro da vida existe e todos têm uma história aqui para contar. Cada um tem o seu livro da vida. Nesse momento, eu fui vendo assim o livro lá longe, o livro foi ficando longe, a caneta escrevendo, e eu ficando longe, e aquele clarão tomando conta de mim. Quando eu fui acordar, quando eu fui assim, olhando aquela luz, rebatendo com a outra luz, que eu fui assim, que eu abri o olho, tinha uma enfermeira do meu lado, e eu abri o olho assim, e a primeira coisa que eu escutei aquela enfermeira falar foi: glória a Deus, ela acordou. Irmãos, quando eu escutei aquele glória a Deus, ela acordou, a enfermeira que falou glória a Deus, bateu
na campainha. Quando eu vi, já estavam várias pessoas em cima de mim, irmãos. Médicos, enfermeiros, eles estavam com aquele aparelho porque eles acharam que eu ia acordar e ia morrer, né? Eles não acharam que eu ia acordar do jeito que eu acordei. E colocando colocando aparelho de um lado, abrindo meu olho, vendo tudo. E a única coisa que eu virei, que eu segurei a mão do médico e virei e falei assim, eu preciso do meu celular. E o médico assim, calma. E eu segurei a mão do médico de novo e falei, eu preciso do meu celular, por favor. Porque até então ninguém tinha escutado a minha voz. Era só, né, mexer a mão, tudo assim. E eu pedi meu celular, irmãos, pro médico. E o médico, um olhou pra cara do outro, no mínimo deve ter pensado, né, ela vai se despedir de alguém. Porque eu fiquei 16 horas em coma. Esse período que eu tomei a injeção, né, que eu retirei o líquor, que é o líquido da coluna, até eu acordar e ouvir o glória a Deus daquela enfermeira que eu creio que é uma serva de Deus, foram-se 16 horas em coma. Eu fiquei 16 horas em coma e vendo o livro da vida. E daí eu segurei, pedi o meu celular, um olhou para o outro, autorizou o padrasto, o seu Gideone, pegar o meu celular na bolsa, e ali quando eu peguei o celular, naquele momento, terminei um relacionamento errado que eu tinha, né? Porque eu tinha um relacionamento errado com uma pessoa que não podia ter. Naquele momento, a primeira coisa que eu fiz foi terminar esse relacionamento. Ali eu liberei um pecado, né? Uma coisa errada que eu estava cometendo. Segundo, eu liguei para a moça, a Fabrine, que eu lembro até hoje. Porque eu sei que esse testemunho, esse vídeo vai chegar nos conhecidos. Eu liguei para a Fabrine e liberei o perdão para ela. Foi uma coisa muito emocionante, porque meu coração estava limpo. Ali eu via que ela era tão filha do Senhor quanto eu, e que eu estava ali agora para orar pela vida dela e não para julgar. Eu liberei o perdão para a Fabrine e passei todas as revelações. Eu liguei para a professora, para a Otília, e passei a revelação que o Senhor tinha dado para o marido dela. Eu falei com o irmão, porque o Senhor não permitiu eu falar com a Fabrine sobre o marido dela. Para a Fabrine eu liberei o perdão, mas a revelação para o marido dela eu passei para a irmã dele, a Luciene, né? Que ela me chama de madrinha. E a última revelação que foi para um médico, que eu não sabia que ele estava ali, e fazia mais de um ano que ele estava em coma também. E ali eu fiz tudo o que o Senhor me permitiu e voltei com o coração limpo. Foi questão de 15 minutos, 20 minutos, no máximo meia hora. O Senhor fez todo esse tratar, todas essas liberação de perdão, todas essas revelações que o Senhor permitiu. Eu ainda estava deitada. A única diferença é que alguns enfermeiros saíram e ficou só os 2 médicos e a enfermeira. E depois que eu fiz isso, eu desliguei o meu celular, né? E a do médico que faltou, que eu pedi para a enfermeira que estava do lado, falei assim, o Senhor me mostrou. Eu perguntei, fazia quanto tempo que eu estava ali, né? E os médicos falaram, faz 16 horas que você está em coma, você entrou em coma. E eu virei e falei, sim, o Senhor me mostrou que tem um paciente aqui. E expliquei, e eles confirmaram esse paciente, eu entreguei através da vida da enfermeira para ela fazer a parte dela, porque eu não podia entrar no quarto, porque ele estava com uma bactéria muito forte. Mas o Senhor sabe, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Eu andei pelos corredores daquele Santos Dumont e todo mundo passava perto de mim e falava, glória a Deus, que milagre! Você não é a menina que faz dias que está aí? Eu falei, sou. A honra e glória de Deus sou eu. E no 3º dia eu tive alta, sem nenhuma dor de cabeça, e os médicos falaram para mim, você é um milagre. Por mais que a gente, né, a gente trabalha com a medicina, né, com a ciência, mas você é um milagre, porque nós achamos que nós iríamos te perder. Louvado seja o Senhor na minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado.
Bom, pessoal, vocês acabaram de acompanhar um dos testemunhos mais impactantes e emocionantes sobre o livro da vida. Meus irmãos, que relato impactante! É de emocionar. Como eu falei lá no início, eu não coloquei o vídeo completo dela aqui, falando desde o início o que aconteceu com ela, como ela foi parar no hospital, como ela passou mal. Eu coloquei apenas o início da visão dela até o final da visão, para vocês entenderem, tá ok, meus irmãos? Como eu expliquei lá no começo, esta mulher, ela estava fazendo pilates lá na academia onde ela faz, e de repente, meus irmãos, ela começou a passar mal. O treinador dela perguntou para ela: você está bem? Está acontecendo alguma coisa com você? Você está me ouvindo? Ela agachou-se ao chão e disse que estava ouvindo, mas que não estava bem, não estava muito bem. Então levaram ela para o hospital, e lá no hospital o médico fez alguns exames nela, e ela teve que tirar um líquido, né, da coluna dela. Eu não entendo muito bem, né, dessas coisas de medicina, mas ela teve que dormir, ou seja, entrou em coma induzido. Vocês estão entendendo, meus irmãos? O médico colocou ela para dormir, para poder tirar esse líquido, só que ela entrou em coma. Ela não deveria entrar, mas entrou em coma. Aí o que aconteceu, meus irmãos? Olha que coisa impactante. Aí, durante, meus irmãos, o coma, como ela falou aí, ela teve a visão. Ela teve a visão do céu e do livro da vida. Então, meus irmãos, chegando ao céu, ela presenciou, ela deu de cara com o livro da vida. E como ela falou, quero ver o que está escrito a meu respeito aqui, e até onde vai aqui a minha história. E vocês ficaram chocados, assim como eu fiquei, porque a história dela iria até aquele momento, no hospital. A vida dela ia terminar ali. Olha que coisa tremenda, meus irmãos, que coisa impactante. E para vocês, gente, isso aqui é muito interessante, porque olha que coisa tremenda que Deus faz. Deus colocou ela no hospital, onde tinha ali um médico, né, também internado, que ele precisava ouvir uma palavra de conforto do próprio Criador. O Deus Todo-Poderoso pediu para ela falar, né, para 3 pessoas específicas. Deus é tremendo, gente. Deus é maravilhoso demais. E durante, meus irmãos, quando ela estava perante o livro da vida, ela decidiu se ver ali a história dela. E terminava ali no hospital. E ela viu o velório dela, o filho dela chorando. E ela começou a clamar a Deus. E disse: não, minha história não pode terminar aqui. Meu filho já não tem o pai dele, vai ficar sem a mãe também? Não, Deus, não pode isso acontecer. Me ajuda, me leva de volta, me faz reviver. Aí Deus falou: tem um trabalho para você lá na terra. Eu preciso que você passe a minha informação para algumas pessoas e trabalhe para mim. Deus foi categórico em falar para ela: trabalhe para mim agora. Te mostrei algo tremendo. Agora você precisa ser a minha serva. Gente, falar uma coisa muito séria para vocês aqui. Aqui nessa terra, nós somos o porta-voz de Jesus. Eu e você, meus irmãos, somos o porta-voz de Cristo. Nós precisamos, como cristãos evangélicos, anunciar a boa nova, que é a volta de Jesus, que é aí, meus irmãos, a condenação eterna que vai ter um dia, o trono branco. Nós precisamos pregar o arrependimento dos pecados, pregar aí, meus irmãos, o arrependimento das más obras. Se você tem algo contra alguém, peça perdão. É o perdão, meus irmãos, é necessário para você alcançar a sua salvação. E esta irmã, essa mulher, estava no céu presenciando todas essas coisas. O livro da vida, presenciou em visão lá. Olha só que coisa tremenda. No céu,
durante uma visão, ela teve outra visão, onde ela viu o caixão dela e o filho dela chorando em cima do caixão. Deus fez ela ver isso tudo para que ela tivesse um choque de realidade e ela visse como que é a vida aqui na Terra e como que Deus quer que nós vivemos para nós alcançarmos a salvação, para que os nossos nomes estejam escritos onde? No livro da vida. Talvez algum de vocês pode até questionar, mas o livro da vida não é só o nome nosso que está escrito lá, se nós aceitarmos a Jesus ou não. Sim, também. Existe também, meus irmãos, lá no céu, um livro chamado Livro Memorial, que são os registros de Deus. Lá está registrado toda a tua obra. O que isso significa? A tua obra, desde que você tomou-se conhecimento, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. A partir deste momento, deste conhecimento, começou a ser registrado ali tudo que você faz, seja bom ou mal. Está registrado no livro memorial. Só para vocês entenderem essa parte, ok, meus irmãos? Então, o livro da vida é o livro onde está registrado também o teu nome e também os seus feitos. Isso é impactante demais. Isso é tremendo. Essa revelação dessa irmã, meus irmãos, é de chocar a alma. É de abalar as estruturas emocionais do ser humano. E eu quero ler com vocês um bônus informativo, uma leitura bíblica agora com alguns versos que falam sobre o livro da vida. Olha que coisa maravilhosa, gente. Lá em Apocalipse, fala algo muito chocante, meus irmãos. Apocalipse 3, versículo 5. Olha só que coisa tremenda e linda que fala nesse verso. Preste atenção, diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso significa que existe um livro da vida no céu. E o próprio Jesus disse aqui para nós: ao que vencer será colocado sobre ti vestiduras brancas. O que significa vestiduras brancas, meus irmãos? Significa vestes santas, puras, imaculadas. É a própria glória de Jesus. E ele fala aqui, meus irmãos, que de maneira nenhuma ele vai riscar o teu nome do livro da vida. E ele vai confessar o teu nome diante do Deus Pai, do Deus Criador, e diante dos seus santos anjos. Quer coisa mais maravilhosa do que essa? Você ser confessado diante do Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso vai estar no teu trono, rodeado de anjos, querubins, serafins, louvando o nome dele. E Jesus vai chegar diante do Pai com você e vai confessar o teu nome, meu irmão, minha irmã. Que coisa linda, coisa impressionante, coisa maravilhosa. Isso é de arrepiar, é tremendo demais. Olha só, meus irmãos, outro versículo que também está lá em Apocalipse 13, versículo 8, fala assim, preste atenção: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, meus irmãos, aqui nesse versículo está falando que todos os moradores da terra que colocaram sobre si a marca da besta não estão escritos no livro da vida. Se você fizer o que é errado, adorar a imagem da besta, colocar aí a marca da besta sobre si, aceitar a adoração da marca da besta e do anticristo, o seu nome não vai estar no livro da vida. Só para esclarecer também
esta parte, porque vai ser doloroso não encontrar teu nome lá. Outro versículo, meus irmãos, que fala sobre o livro da vida, está lá também em Apocalipse 20. Olha só, meus irmãos, o que fala esse versículo aqui. Preste atenção, meus queridos, que isso aqui também é tremendo. Olha só. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Se o livro da vida, meu irmão, foi aberto aqui, e foi falado o que estava registrado lá, então a visão da irmã é algo verdadeiro, é algo tremendo, meus irmãos. Está registrado no livro da vida toda a sua trajetória. Gente, isso aqui é impactante demais. Eu fico assim emocionado, arrepiado, porque se tratando do céu, do livro da vida, de tudo que Deus preparou para nós, gente, a gente fica emocionado, porque Deus, Ele faz as coisas tudo certo. É a gente que erra. É a gente que erra. O seu nome está escrito no livro da vida, meu irmão, minha irmã. Então faça de tudo para ele permanecer lá. Porque quem retira o nome lá do livro da vida não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo, não são os anjos. É eu e você, com as nossas atitudes, com os nossos atos, com os nossos pecados. Nós colocamos sobre nós, meus irmãos, pecados, sujeira. E queremos subir no dia do arrebatamento, meus irmãos, não vai dar. O próprio Jesus falou, se você adorar a imagem da besta, colocar sobre si, seu nome não vai estar no livro da vida, meu irmão, vai ser riscado. Que Deus tenha piedade e misericórdia de nós. E aqui falou, meus irmãos, que foi visto os mortos, grandes, pequenos, ricos, pobres, diante de Deus, e foi aberto os livros, e o livro da vida foi aberto, e eles foram julgados de acordo com o que estava relatado ali. Vamos lá então para o outro versículo, também em Apocalipse, meus irmãos, Apocalipse 21, versículo 27, também fala assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine, que cometa abominação e mentira, mas só o que estão escrito no livro da vida do Cordeiro. Aqui está falando, meus irmãos, referente à cidade santa, que vai entrar na cidade santa só aqueles que estiverem escritos no livro da vida. E na cidade santa, no céu, não vai entrar abominação nenhuma. Então, meus queridos, façam de tudo, santificando as vossas vidas, confessando com seus lábios, com as suas bocas, com as suas boas atitudes, que Jesus é o teu Salvador, e entregue-se a Ele sem reserva, para que o teu nome esteja escrito no livro da vida, para que um dia você entre na cidade santa pelas portas. Tá ok, meus queridos? Outro versículo, meus irmãos, para nós finalizarmos esse vídeo. Está lá em Filipenses 4, onde Paulo fala para algumas pessoas, exorta, sobre os nomes deles estar escritos no livro da vida. Olha que coisa tremenda, gente. Fala bem assim: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ou seja, todo aquele que faz a obra de Deus com o coração, amando-a verdadeiramente com tua alma,
fazendo a obra de Deus com carinho, ternura, amor verdadeiro no seu coração, amando o seu próximo, ajudando as mulheres pobres, as viúvas, os necessitados. Esses estarão escritos no livro da vida. Palavras do próprio Paulo, cujos nomes estão no livro da vida. Meus irmãos, a volta de Jesus vai pegar muita gente de surpresa, porque tem pessoas que acham que os seus nomes estão escritos no livro da vida, mas não vão estar. A irmã da visão, se ela tivesse continuado vivendo sua vida, indo a bares, como no relato dela, vivendo o cotidiano da vida dela normal, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, o nome dela não estaria escrito no livro da vida. Mas ela recebeu um chamado, meus irmãos, um coma induzido. Durante um coma de 16 horas, ela recebeu uma visão e um chamado. Ela aceitou o convite do Criador em coma para fazer a obra do Deus Todo-Poderoso aqui nesta terra. Bom, pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Deixe o seu like, seu joinha nesse vídeo para que esse vídeo pegue mais engajamento e mais pessoas assistam o testemunho desta irmã sobre o livro da vida. E se porventura você ainda não é inscrito nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo que nós estamos abordando aqui, que são sonhos proféticos, revelações proféticas, arrebatamento de espírito, você gosta desse tipo de conteúdo? Então se inscreva aqui nesse canal, porque aqui nós teremos muito conteúdo a esse respeito. Dito mais, pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo.